Estamos aqui mais uma vez no Ponto a Ponto. Desta vez recebendo um velho conhecido nosso do Ponto a Ponto, que é o deputado Rubens Ottoni, de Goiás, que hoje vem acompanhado do artista, né, de uma das expressões culturais do estado, do nosso belíssimo estado de Goiás, que é Itamar Correia, músico. E o grande problema que nós trazemos para que vocês tomem conhecimento e possam multiplicar essa nossa mensagem que vamos ter aqui nesse breve debate, da censura instalada. Quando se diz que a censura está se instalando no Brasil, uma prova concreta nós tivemos agora em Goiás. E quem vai dar a melhor explicação sobre isso, né, é o nosso Rubens Ottoni, que por sua vez vai firmar esse diálogo aqui com o nosso Itamar. Pois é, Chico, é uma satisfação aqui poder participar com vocês, mas aqui indignado diante de uma manifestação, mais uma manifestação de intolerância que acontece no nosso país e agora de maneira particular no estado de Goiás. Como você disse, nós estamos aqui com um artista popular importante, né, um músico, compositor, premiado por anos e anos, décadas no nosso estado, na região e no país, e que teve o seu trabalho censurado nessa última semana. É um trabalho importante, musical, trabalho cultural, trabalho feito com o esforço de inúmeras pessoas, um trabalho que estava programado para ser apresentado na cidade de Goiás, num espaço público que é o Teatro São Joaquim, né, que é um lugar apropriado para apresentar a sua peça, o seu trabalho, e infelizmente, por parte da Secretaria de Cultura do Estado, houve de última hora o impedimento daquilo que já estava programado, já estava divulgado, né? E o que é mais grave, fizeram esse impedimento reconhecendo que o motivo deste impedimento seria a própria temática que seria apresentada. Mas eu gostaria que o próprio Itamar Correia, ele pudesse aqui, você, Chico, pudesse fazer essa entrevista com ele, para que ele pudesse dizer um pouco do trabalho que ele iria apresentar lá no teatro, porque ele acabou apresentando, ele vai mostrar qual que é o trabalho dele, mas, acima de tudo, mostrar o que realmente aconteceu, porque ele vivenciou, infelizmente, essa demonstração de censura, uma demonstração de intolerância com aqueles que pensam diferente. E o tema do trabalho é Todos Estão em Nós. Ninguém melhor para falar desse trabalho, o que é o Todo Está em Nós, do que o próprio autor, o nosso músico Itamar. Chico, muito obrigado pelo espaço. Eu quero agradecer ao deputado Rubens Ottoni, um amigo que sempre está na linha de frente em defesa das pessoas que sofrem qualquer tipo de violência e arbitrariedade. Eu confesso que fiquei surpreso, porque nós temos lido constantemente pelos jornais a volta da censura no nosso país. Mas fica distante, né? Aí quando acontece perto da gente e dentro do nosso estado, aí a coisa fica mais complicada. E fiquei completamente indignado, uma vez que meus ancestrais são todos de Vila Boa, da antiga Goiás. Cidade de Goiás, né? Antiga Vila Boa. E o Teatro São Joaquim, ele é um sonho. Ele foi reformado, ficou muito bonito. E, como todo teatro, é um espaço adequado para você fazer um show musical intimista. Meu show não é show para praça pública, porque eu trato de um tema muito relevante, que é os 15 mortos e desaparecidos assassinados pela ditadura militar em Goiás. E o que acontece? A minha temática nesse tema, Chico, iniciou na década de 70, porque eu fui do Comitê Goiano da Anistia naquele período. Fui vítima também da ditadura, fui preso, entendeu? E em liberdade, eu ajudei, lutei.
E saiu essa anistia que todos vocês conhecem. Não foi do jeito que a gente queria, mas era na época que podia. Mas nesse momento há uma necessidade imperiosa de nós estarmos organizados, preparados para possíveis arbitrariedades que já estão acontecendo. Vocês aqui na Câmara constantemente estão recebendo todo tipo de denúncias e de violência. Isso não deixa de ser apenas uma censura. É uma violência contra a nossa criação. Porque por trás da censura, ou atrelado a ela, vem a autocensura para o artista, onde ele castra totalmente a sua criação e começa a compor e a escrever e a fazer arte usando a metáfora. E nunca sai uma obra do jeito que o artista quer, porque ele tem que substituir algumas coisas. Mas não foi o meu caso. Eu procurei há 1 mês e meio, transparentemente, falei, olha, eu tenho um trabalho assim, Todos Estão em Nós, é um show musical, onde eu homenageio os mortos aparecidos e os freis que deram sua vida em defesa dos camponeses, em defesa da terra, que é Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, Frei Marcos Lacerda, que para mim são pessoas que eu tenho como santos. E para mim Dom Pedro Casaldáliga ainda é o mais jovem dos jovens do Brasil, embora com quase 100 anos. É um cara que tem uma mentalidade na frente, quando ele pensa e dedica o seu amor ao povo brasileiro. Então, por eu ser de Goiás, por eu ter uma tradição de composições, de luta, de trabalho artístico, e por que não dizer, eu tenho uma participação e tenho um pensamento. Ora, eu canto esse pensamento através da minha música. Ninguém pode me proibir disso e nem vai me proibir. Nós cantamos no pátio da Igreja do Rosário, lá em Goiás, a pedido do bispo Dom Eugênio, que ficou também indignado. Falou, não, você não vai sair daqui de Goiás sem cantar, sem apresentar esse espetáculo, Todos Estão em Nós. Então, como é um momento em que a gente está diante de, eu diria, de uma incógnita, né? Nós temos sido governados pelo desgoverno. O que a gente vê toda hora, falam uma coisa e desfazem, falam uma coisa e desfazem. A respeito do que me diz diretamente, eu sei que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, estão sobre total procedimento de censura em aprovação de projetos para a área cultural. Eles vasculham a vida da pessoa, o que ela pensa, se ela é da esquerda, se ela é da direita, se é trabalho de LGBT, se é de negro, se é de... Enfim, está um absurdo o que está acontecendo nessa área bancária. E, antigamente, a gente precisava ter, na Polícia Federal, era onde funcionava o Departamento de Censura e Diversões Públicas. Tinha que levar o material para esse carimbar e você, para fazer show, tinha que ter carteirinha. Carteirinha. Tinha que ter carteirinha, gente. Hoje, a censura não está lotada na Polícia Federal, deputado. Na minha opinião, ela está lotada nas secretarias de cultura, nas áreas que estão ligadas aos direitos humanos e à cidadania, porque elas não estão exigindo para exercer a cidadania a favor do cidadão e muito menos os direitos humanos ao lado do ser humano. Então, eu pedi socorro ao deputado. Falei, deputado, o senhor é a nossa voz no cenário nacional. O senhor é o único deputado que eu creio que eu posso me desabafar e falar, digamos assim, é um peso, né? Eu me sinto até envergonhado, porque nós não merecíamos isso. Sim, é um mal-estar, em Goiânia, né? E partindo de uma secretaria que teria que ser a nossa porta-bandeira. Projetar quem é de Goiás. Secretaria de Cultura. E hoje o que eles estão fazendo? Estão trabalhando um gênero musical, uma monocultura musical, levando para o país uma coisa que a gente sabe que não é o goiano autêntico, entendeu? Nós temos trabalhos musicais, Goiás mesmo. Goiás, a cidade de Goiás é um celeiro de música boa.
de modinhas, de fados. Ali foi uma capital por 300 anos. Foi província do Império, depois muitos anos capital, entendeu? Recentemente, pelo período da história que é pequeno, que a cidade de Goiânia virou capital. É igual a Brasília. Goiânia é um pouquinho só mais velha que Brasília. As duas foram, né, no século passado, Goiânia 35, Brasília 60, ou seja, 15 anos. Né? E aí eu queria fazer aqui exatamente o seguinte, citação do que é esse trabalho. Quer dizer, inclusive o Itamar queria estar com o violão aqui para mostrar uma dos títulos. Das né? composições. São 10 títulos aqui, ó, tá aqui o CD, né? Que é Nação Transparente, Camponeses de São Domingos, Desaparecido, temos aqui o Companheiro João, Todos Estão em Nós, Pedro Não Tem Medo, Dom Tomás Pede Paz, que você fez citação, né? Frei Marcos, Meu Querido Pastor, Mateus, Aqui Também Estão os Teus. Você lembraria para colocar para a gente, né? Inclusive não está só aqui, como está em texto, né? Isso, está em texto. Estão aqui na revista. Para que você diga exatamente o seguinte, aliás, está aqui, não sei se dá para você ver com tranquilidade aí, mas as cruzes, essas cruzes que justificam exatamente, todos estão em nós, que é a história, né? A nossa memória que estão tentando E aí desmontar. eu vou voltar aqui um pouco com o Rubens Ottoni, né? Porque você que é o nosso entrevistado. Eu e Rubens Ottoni aqui estamos para dar voz a esse cuja voz, né? E todo um produto feito e já aprovado pela Secretaria de Cultura. Tá? Como que você, deputado, vê exatamente esse triste acontecimento no nosso querido estado de Goiás? Olha, Chico, é por isso que eu fiz questão de estar aqui, para levantar este assunto e também dar voz ao Itamar Corrêa, até porque o que tentaram foi calar a voz dele. Não conseguiram, porque, como ele disse, a repercussão foi até maior, porque na medida que eles impediram dele fazer o show lá no Teatro São Joaquim, a própria comunidade se organizou para poder viabilizar que ele pudesse fazer o show em outro lugar. E foi um sucesso. E a repercussão agora no estado e nacional foi muito grande. Mas quando eu pensei em poder aqui conversar com você e apresentá-lo, no primeiro momento é um espaço de denúncia, para denunciar o autoritarismo e a intolerância que campeou lá no estado de Goiás nessa ação específica. Mas eu acho que é mais, viu, Chico? Aqui eu estou vendo que esse nosso espaço e essa oportunidade sua de dialogar aqui e nós apresentarmos o Itamar para todos aqueles que nos acompanham é uma oportunidade além da denúncia, é um alerta. É um alerta para o momento que nós estamos vivendo no país. Com certeza, este fato não é um fato que está acontecendo isolado do que aconteceu em Goiás e que aconteceu com o Itamar. Ele é um fato que está acontecendo dentro de um cenário nacional. Um cenário nacional de incentivo ao ódio, de incentivo à violência, de incentivo à intolerância, ao preconceito. Então, é um cenário onde a cada momento surge uma coisa de um lado diferente. E o Itamar hoje aqui, ele representa um desses exemplos. Então, Itamar, que você possa expressar aqui aquilo que você queria expressar com o seu show, expressar com o seu trabalho cultural, com o seu trabalho musical. É isso que nós queremos dar oportunidade a você. Aí eu gostaria de pedir licença ao senhor deputado, meu amigo Rubens Ottoni, e ao Chico. Eu quero ler para vocês a minha missão através da letra de uma das músicas, que se chama Nação Transparente. É essa nação que eu questiono e procuro. Toda vez que a esperança acende uma chama e a alegria renasce em nossos corações, a vontade de fazer uma nação transparente anuncia estarem presentes
irmãs e irmãos. Por tudo isso, por tudo aquilo, abram os braços e os corações a tanta terra neste sertão. Digam onde estão nossos irmãos. O período oculto não dá paz ao país. Ainda assombra os lares e os familiares. Desrespeita a quem pede por seus parentes, as vítimas do acaso e do talvez, quem sabe. São pessoas que lutaram por um mundo novo e deram suas vidas por amor ao povo, por amor à pátria, por amor ao próximo. Abram seus arquivos, parem de mentir, entreguem os corpos. As famílias têm direito de velar os seus mortos, para o Brasil se redimir e parar de prosseguir por caminhos tortos. As famílias têm direito de velar os seus mortos. A sociedade tem que saber a verdade, para o Estado brasileiro se encontrar com a dignidade. A memória humaniza a história dos países, quando a justiça não deixa o mal criar raízes. São pessoas do povo. Elas não são apenas ossos, são de Deus e das famílias, vivos ou mortos. Esses corpos não são do Estado. É uma temeridade. O Estado não dá satisfação para o Brasil, para a pátria e para as nossas famílias dos mortos e desaparecidos, assassinados pela ditadura cruel e sanguinária que houve no Brasil. É isso. Viu? E a gente quer agradecer a sua presença aqui, entende? E a do nosso deputado, que aliás o trouxe aqui e a gente recebeu com muito prazer, entende? De ver você expressar, e algo tão real como essa, apenas uma das 10 expressões do que está posto, né? E também fazer, verdade seja dito, né? O Jornal Popular, né? Nós queremos saudar, né? Porque o Jornal Popular lá de Goiás, né? Lá de Goiânia, no dia 17 de novembro, publicou exatamente isso, sob o título Músico denuncia censura em teatro. Tá? O show de Itamar Correia, com temática sobre a ditadura militar, teve autorização revogada nas vésperas pela Secretaria de Cultura de Goiás. Isso é uma vergonha. Saudamos o Jornal Popular, que fez exatamente uma boa cobertura, inclusive com chamada de primeira página. E uma página inteira. E uma página inteira está aqui. Não, entende? ela é maior, Chico. Não, pois eu acho dobrado. Aqui é um tabloide e as duas páginas, né? Entende? Então que o Popular deu um exemplo de liberdade de imprensa, né? Liberdade de voz. Então eu passo a palavra final, exatamente o que você quer fazer de consideração final, e depois o Rubens Ottoni, nosso deputado federal de Goiás, e que está sempre atento a tudo, não só dentro do Estado, como dentro do Brasil. Quer dizer, eu passo as considerações finais para vocês, começando por ti, que pode ser, inclusive, como você já se movimentou aí, em cima de mais um brinde para nós. É um poema de um jornalista, homenageando agora você, já falecido. Ele é capixaba, morou no Rio, considerado carioca, Geir Campos. Esse poema me deu uma força muito grande quando, após as prisões, a gente despedia dos amigos que iam para o exílio. E lutávamos aqui para que tivéssemos a anistia. E hoje, eu tenho certeza, deputado, a gente é um sentimento, é uma ideia. E isso não se prende, não se acaba, não se censura, porque ela tem a força espiritual. E esse poema aqui do Geir Campos, ele foi para mim e ainda será, e é uma tremenda dose de força, de fé,
e de esperança. Gente, a esperança é a nossa salvação. E a gente, associando a esperança à fé, e aquilo que Dom Paulo Evaristo Arnes fazia com maestria e generosidade quando recebia membros das famílias procurando seus mortos. Onde é que estavam? Os que estavam presos, ele falava, coragem, coragem. E esse período nós vencemos e vamos vencer esse outro. Alba Gerir Campos, não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa, nem os frutos. Sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Portanto, não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus redutos de leste. O que nos cabe é ter enxutos olhos e a intenção de madrugar. Obrigado. Muito bem. Espaço. E aí, Obrigado, Rubens Ottoni. deputado. Rubens Ottoni. Agradecer a você aqui o espaço e dizer que esse é nosso objetivo. Não apenas denunciar, mas, acima de tudo, fazer um alerta que cabe não apenas a essa realidade do estado de Goiás, mas cabe à realidade que o Brasil está vivendo. Um momento de exceção, um momento de cultivo de intolerância, de cultivo de ódio, de violência, de preconceito, e que nós precisamos impedir que isso tome conta da nossa juventude, tome conta das nossas crianças, tome conta da nossa sociedade como uma mentalidade hegemônica na sociedade brasileira. Nós queremos uma sociedade de paz, uma sociedade de tolerância, uma sociedade de inclusão, uma sociedade onde haja solidariedade, onde haja justiça social, onde a nossa Constituição seja respeitada e as pessoas tenham o direito de viver em plenitude a sua cidadania. Obrigado. Então, viva a cultura brasileira, viva o artista brasileiro. Viva! E vamos, na esperança, alcançar a vitória final. E a vitória final é restabelecer o Brasil para os brasileiros.